Estamos de volta, então a partir desse momento você acompanha o terceiro dia das entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Mato Grosso do Sul. Nós agradecemos a presença de Marcos Fábio Almeida, intérprete de Libras, e também da assessoria jurídica dessa entrevista, na presença do Dr. Elton Nasser. Antes de darmos início, então, à nossa entrevista, atenção para as nossas regras. Somos uma emissora cristã com o intuito de levar informação para nossos milites, telespectadores. Não serão permitidas também ofensas a outros candidatos. Essa entrevista é uma iniciativa para exposição de ideias e propostas de trabalho. Os candidatos que se sentirem ofendidos ou queiram direito de resposta terão que enviar a solicitação por escrito para o nosso núcleo de jornalismo e a solicitação será analisada pela nossa assessoria jurídica. O direito de resposta será um espaço na semana seguinte ao término das entrevistas, ainda dentro do nosso programa. As perguntas serão as mesmas para todos os candidatos, com o objetivo de esclarecer as propostas aos nossos telespectadores. E a pedido dos assessores, as mesmas foram enviadas por e-mail no último dia 31 de agosto. O candidato terá 25 minutos contados no relógio para responder às questões levantadas por mim, contando com as considerações finais. E hoje quem está conosco aqui é o candidato pelo PSOL, João Alfredo Daniese. João Alfredo Daniese tem 55 anos de idade e é natural de Auriflama, São Paulo. É advogado formado há quase 30 anos e residente em Ribas do Rio Pardo há 25 anos. Trabalhou na iniciativa privada por quase 15 anos como empregado, foi bancário, metalúrgico, servidor público municipal, também professor de Direito na UFMS e na Uniderp. Foi vice-prefeito eleito no município de Ribas do Rio Pardo nas eleições de 2008, renunciando ao mandato em setembro de 2010 por discordar da forma que a cidade era administrada. Então, agora, após a primeira pergunta, o relógio vai começar a contar. Primeiramente, boa tarde, João Alfredo. Boa tarde, Antoniela. Que bom te receber aqui. Eu que agradeço o convite, estou aqui para responder as perguntas e me apresentar ao eleitor que, de certa forma, não me conhece. Então, vamos começar falando de corrupção. Vamos lá. A nossa primeira pergunta, todos os dias, está sendo essa. Nós vivemos um momento instável, em que as pessoas estão um pouco desacreditadas da política brasileira, Primeiro ponto que eu quero levantar é sobre corrupção, então, O que o senhor tem feito e o que fará para combater a corrupção? Quando nós nos candidatamos, uma das exigências da Justiça Eleitoral é que nós registremos um programa de governo no próprio TSE. E dentre os 6 candidatos, o único que registrou um programa de governo renunciando ao foro privilegiado fui eu, como exemplo ao combate à corrupção. Então, o governador, ele tem foro privilegiado, ou seja, ele é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Nós, está no nosso programa de governo, nós renunciamos a isso. Nós queremos ser julgados por qualquer juiz de primeira instância, assim como nossos secretários, como exemplo para que os próximos e os próprios servidores públicos possam verificar que nós vamos fazer um efetivo combate à corrupção. Tá certo. Além disso, nós queremos ampliar a Controladoria Geral do Estado. É a Controladoria que faz a auditoria nas contas públicas. Hoje, a verba da Controladoria é de 15 milhões de reais. Nós queremos duplicar isso e criar uma comissão efetiva de combate à corrupção e esta comissão ter um braço em todos os órgãos do Estado, para não ficar somente no Executivo. Porque, infelizmente, o Tribunal de Contas, que seria o órgão responsável pela fiscalização das contas, ele, de certa forma, ele age por triagem e não funciona dessa forma. Então, nós temos que ter um efetivo controle de corrupção através dessas iniciativas. Vamos falar de segurança. Vamos lá. Dados da Sejusp, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, apontam redução da criminalidade em Campo Grande, interior do Mato Grosso do Sul. Isso inclui roubos, tráfico de drogas e homicídios. Porém, nosso estado ainda há muito a ser feito com relação às fronteiras secas, com outros países, por exemplo, que há um extermínio constante de pessoas. No dia 24 de agosto, tivemos uma operação a Cronos, que foi deflagrada em todo o país, prendeu, só aqui em Mato Grosso do Sul, 119 pessoas e apreendeu 3 adolescentes. Eu quero saber se o senhor acredita que esses dados estão corretos e qual a sua proposta em relação à redução da violência nesses lugares, também levando em consideração a questão do tráfico de armas no estado. Esses dados são incorretos. Nós sabemos que são poucas pessoas que procuram a polícia para registrar a ocorrência de um determinado delito. Então, em verdade, não houve diminuição da criminalidade. Ela é latente, ela aumentou. Só que as pessoas que têm furtado um celular ou algum bem de menor valor, não se dá o trabalho de registrar a ocorrência. Então, a criminalidade, ela existe e ela é fato.
Com relação à fronteira, são situações muito interessantes. Nós temos 1.517 quilômetros de fronteira no estado. 1.000 quilômetros com o Rio Paraguai e 500 e poucos quilômetros de fronteira seca. São 13 cidades fronteiriças. Nós precisamos de uma ação integrada, de uma força-tarefa, desde o guarda de quarteirão, junto à prefeitura, junto ao Estado, junto à União e junto às Forças Armadas. Nós precisamos unir o DOF, Polícia Militar, a Polícia Militar das cidades, nós precisamos unir Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e o Comando Militar do Oeste que está aqui, né? Infelizmente, é uma situação de um joga para o outro. A União diz que é dela, o Estado diz que é da União. E a União diz, não, o Estado tem que cuidar. E, na verdade, o Estado tem que ter vontade política de unir todas as polícias e controlar a fronteira. Lógico que, em função de ter 1.500 quilômetros, não é possível você colocar um policial de 100 em 100 metros. É preciso usar tecnologia, é preciso usar inteligência. Nós temos alguns exemplos de tráfico de drogas que, através da tecnologia, se apreendeu a maior carga no aeroporto do Galeão e se prendeu o chefe do cartel em Miami, sem dar um tiro. Então, através das tecnologias que nós temos, é possível controlar a fronteira. Perfeitamente possível. Basta ter vontade política e unir numa ação integrada todas essas forças que nós temos disponíveis aqui no estado. Isso também acabaria com a questão do tráfico de armas? Mas, sem dúvida, não envolve só o narcotráfico. Envolve também o tráfico de armas e também de pessoas. Tá certo. Vamos falar, então, agora sobre habitação, né? Segundo dados da própria GEAB, Agência Estadual de Habitação, ano passado, o Mato Grosso do Sul tinha um déficit habitacional de 65 mil unidades. Logo no começo do ano, de 2018, foi confirmada a construção de mais de 1.238 casas populares para todo o estado, dados do mesmo local que eu peguei, tá bom? As novas moradias integram programas federais Minha Casa Minha Vida, no âmbito do FDS, Fundo de Desenvolvimento Social, também focaram em famílias com renda mensal até R$ 1.800, o PNHR, Programa Nacional de Habitação Rural, para quem tem renda anual até 17 mil. Nós acreditamos que esse déficit não possa ser sanado de uma hora para outra, né? Porém, ainda tem muita gente na fila de espera por uma casa. Quais são as suas propostas, então, para a questão habitacional, levando em consideração as pessoas que estão esperando e uma forma de distribuição dessas casas para uma forma de uma boa distribuição dessas casas para as pessoas que estão esperando nas filas? Quando o Estado anuncia que o déficit é de 65 mil, você pode ter certeza que é o dobro disso, né? Nós que andamos pelo Estado percebemos que a quantidade de moradias faltantes é muito maior do que esta. É lógico que nós não temos esses números exatos, né? Mas é preciso de uma política habitacional constante, uma política de Estado, não uma política de governo. Os municípios, infelizmente, eles não têm uma estrutura de projetos. Hoje a União tem uma verba destinada à moradia de praticamente 5,5 bilhões de reais. E os municípios carecem de projetos. O Estado precisa capacitar servidores do município para que eles possam fazer esses projetos e efetivamente chegar ao governo federal. Porque o projeto Minha Casa Minha Vida, que constantemente tem dotado os municípios de várias residências, é fruto desses projetos. Então, se o Estado capacitar servidores nos municípios para que isso ocorra, é possível nós, em 4 anos, alcançarmos, não vou dizer 100% disso, mas chegarmos perto aí de 80%, com 20 mil casas ano. Mas através do quê? Através também de contrapartida dos municípios. Olha, município, eu vou te ajudar, você entra com o terreno, nós fazemos essa ponte município-União e vamos, então, dar o protocolo desses projetos junto à União para que essas verbas venham e as construções saiam. Então, é possível fazer isso. Agora, nós temos que entender também que esta crise, de certa forma, afetou sensivelmente a construção civil. Mas uma das situações de você gerar emprego e renda é justamente com a mão do Estado, com o braço do Estado, através da construção civil, sobretudo nas casas populares. É um dos projetos que nós temos no nosso programa de governo. Tá certo. Falar agora de arrecadação. No portal da Transparência, no site do Governo do Estado, na aba Receitas, é possível encontrar as arrecadações, né? Em nível de categoria econômica, tributos estaduais, demais receitas realizadas pelo Tesouro Estadual, recursos com os quais o Estado, através de seus órgãos e entidades, realizações e serviços públicos, investimento e o custeio da máquina pública.
E até esse mês de agosto, quando nós fechamos essas perguntas, a arrecadação não havia sido fechada, levando em consideração também que ainda faltamos aí 4 meses pela frente para encerrarmos o ano. A pergunta é, o que o senhor pretende fazer para o aumento da receita do Estado sem que o contribuinte seja o maior afetado e o direcionamento dessa verba, né? Qual que é a sua prioridade? Antonielli, este ano nós tivemos um excesso de arrecadação até o mês de julho de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A imprensa local noticiou isso. Ou seja, um dinheiro que não é esperado. Houve um reaquecimento da economia e gerou, além do orçamento do Estado, que este ano é de 15 bilhões de reais, gerou um acréscimo até julho de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ou seja, o dinheiro está sobrando nos cofres do Estado. Essa é a grande verdade, né? Então, essa crise que se fala aí fora, na verdade, ela nos cofres do Estado ela nunca existiu. Infelizmente, o dinheiro é mal gerido, né? Nós conhecemos muito bem o orçamento do Estado. Nós temos algumas distorções orçamentárias gritantes. Vou dar um exemplo para você. O Estado está destinando para tráfico de entorpecentes, ao longo de 2018, a importância de R$500. Então, somente R$500. Está aí o orçamento, eu posso mostrar para vocês depois. O Estado destina para a Secretaria de Fazenda do Estado 800 milhões, quase 1 bilhão, só para a Secretaria de Fazenda. Então, é preciso enxugar algumas secretarias, como a de governo, que o orçamento é altíssimo, como a administração, que o orçamento é altíssimo. Você enxugar o número de cargos comissionados no Estado, que isso eleva muito a folha de pagamento. Você enxugar onde precisa ser enxugado e distribuir essas verbas orçamentárias para as prioridades do Estado. E no nosso caso específico, nós vamos distribuir isso entre educação, saúde, segurança pública e habitação. Então, nós conhecemos muito bem o orçamento e é preciso que o cidadão conheça o orçamento. Dinheiro tem. Agora, o Estado também não pratica o que está na Constituição Estadual, que é uma justiça fiscal. Vou dar um exemplo. Desde 2015, aumentou-se o IPVA de 2,5% para 3,5%. Aumentou-se outros impostos, como o ITCD, o Imposto Causa-Mortes, de 4% para 6%, de doação de 3% para 4%. Então, houve uma série de reajustes durante esses 4 anos, que em plena crise implicou um endividamento do próprio contribuinte. Então, o que nós pretendemos, a título de exemplo, o IPVA. Você tem que fazer com que quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais. Então, você dividiu o IPVA em 3 grandes categorias. Carros até R$50 mil, 1,5%. De 50 a 150 mil, 2,5%. De 150 mil em diante, 3,5%. Ou seja, quem tem um carro popular, tem um carro até 50 mil, vai pagar menos IPVA. Quem tem um carro mais caro, vai pagar mais IPVA. Ou seja, na média disso tudo, nós teremos a mesma receita. Então, tem uma série de situações que podem ser feitas. Rever, por exemplo, o ICMS da própria conta de luz, né? Você diminuir o ICMS da conta de luz, porque é um absurdo se pagar 25% de ICMS na energia elétrica, né? Não basta a crise, não basta o desemprego, ainda vem o Estado e aumenta a arrecadação através dessas alíquotas. Então, é preciso rever tudo isso, mas não no primeiro ano de governo, porque o primeiro ano de governo, o orçamento é deste ano, isso é através de 2020. Mas é possível fazer já algumas mudanças no próximo ano. Vamos falar de saúde, né? A gente sabe que é afogado o atendimento nos hospitais em Campo Grande, uma vez que a gente recebe gente de todo o estado, né, para atendimentos mais específicos. Nós temos uma ordem de serviço assinada para a construção do Hospital Regional em Dourados, foi esse ano, inclusive, com investimento inicial para a construção de mais de 30 milhões. Eu quero saber, assim, os seus projetos para outras cidades, como Corumbá, porque Corumbá também, por exemplo, atende também os bolivianos, já que é fronteira, né? Com a Bolívia atende os bolivianos. E ainda também como pretende fazer o investimento na área de saúde, levando-se em conta o SUS, trazendo melhorias para a comunidade sul-mato-grossense. Antonielli, não tem nenhuma mágica. É preciso cortar privilégios dentro de algumas secretarias e, no corte desses privilégios, investir na saúde e na educação, para que nós possamos reduzir as desigualdades sociais. Essa coisa de caravana, a caravana passa, mas o problema continua, né? Ela passa hoje e só volta daqui a um ano, tá certo? A caravana foi bom? Foi bom. Vai continuar? Pode continuar. Mas nós temos que investir no município. Nós não temos que regionalizar a saúde, nós temos que municipalizar a saúde. Então, você tem municípios pequenos de até 50 mil habitantes
que é possível você dotar, através de verbas específicas da Secretaria de Saúde, dotar esses pequenos municípios, pequenos e médios municípios, de centros cirúrgicos, de maternidades, de equipamentos de hemodiálise. Um centro cirúrgico, para você ter uma ideia, tem um custo de implantação de R$1 milhão. Em Ribas do Rio Pardo, nós temos 15, 20 pessoas que vêm dia sim, dia não fazer hemodiálise, quando um aparelho de hemodiálise custa $20 mil, R$80 mil. Então você precisa dar conforto ao paciente. Compra esse equipamento, deixe lá, capacite servidores da saúde lá do município, cria uma salinha de hemodiálise e coloque esse aparelho evitando esse transtorno, o custo disso, o desconforto ao paciente. E também centros cirúrgicos para que a emergência seja atendida no próprio município. Através do quê? Através de uma contrapartida. Eu compro o centro cirúrgico, eu, Estado, e você, município, faz ao espaço físico para que nós possamos ter uma sala de UTI com todos os equipamentos de ponta. Com R$1 milhão, você tendo 79 municípios, tira os grandes 20, sobra aí 50 municípios, vai gastar R$50 milhões. Então, não é difícil, falta vontade política. Essa coisa de você construir essas obras nababescas como os hospitais regionais, não tem necessidade. Se ganharmos, vamos dar continuidade a essa construção, sem dúvida. Vamos terminar, mas é preciso remunicipalizar a saúde, investir no município, que é onde as coisas acontecem, é onde o paciente fica doente. Falar agora de imigração. Enfrentamos um problema de imigração em todo o país. Em Roraima, por exemplo, temos os casos dos venezuelanos. Mas Mato Grosso do Sul também tem últimas notícias que têm preocupado com relação ao município, principalmente de Corumbá, que tem se tornado rota de imigração por grupos de haitianos. E a maioria deles tem ficado em situação de rua na cidade. Campo Grande também temos algumas igrejas que estão abraçando alguns haitianos, acolhendo alguns. E eu quero saber seu posicionamento com relação a isso e também seus projetos para reorganizar esses imigrantes dentro do nosso estado. Olha, nós, além desses imigrantes, nós temos a população de rua. É preciso se preocupar com os imigrantes e com a população de rua, né? Logicamente, nós temos uma população hospitaleira, acolhedora, né? E nós temos o trabalho também não só das igrejas católicas, mas também de outras igrejas e organizações não governamentais. Então, nós precisamos, através de um estudo junto com essas igrejas, junto com essas organizações, de catalogar essas pessoas onde elas estão e alocar essas pessoas, tentar um emprego, tentar um local para que elas fiquem, pelo menos temporariamente, até que elas possam se estabelecer oficialmente. Então, nós somos totalmente favoráveis a recepcionar essas pessoas e acolher também aqueles que estão na rua, né? Não podemos ter essa distinção. O imigrante ele é bem-vindo, mas nós temos problemas locais muito graves e temos que dar solução também para esses problemas locais. Falar de educação, agora? É a nossa prioridade. Muitas escolas tiveram melhorias em suas estruturas e ainda existe muito a ser feito, levando em consideração que um dos pontos de uma educação de qualidade também é o ambiente oferecer boas condições, né, aos alunos e aos professores. Quais seus projetos quanto a isso? E outro ponto é em relação ao salário do profissional de educação. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação reivindica o cumprimento de um acordo estabelecido nesse ano de 2018 para equiparar o piso salarial para 20 horas de trabalho. Qual a sua proposta também para os professores? Olha, a nossa proposta é, primeiro, valorizar o profissional de educação. Hoje, o Maranhão, que tem o mesmo produto interno bruto equivalente ao Mato Grosso do Sul, da ordem de 80 bilhões de reais, ele paga o professor R$ 5.750. O professor do nosso estado, para 40 horas aula, paga R$ 3.593. Então, nós pretendemos dar uma atenção especial ao professor, reajustando o salário. E o administrativo, nós temos cerca de 6 mil administrativos aqui no estado que não recebem reajuste há 4 anos. Então, nós temos também que trabalhar o administrativo. É a merendeira, é auxiliar de serviços, é o secretário de escola. Há 4 anos ele não tem reajuste. O salário médio de um administrativo é da ordem de R$ 1.100. Né? Então, nós temos que ter uma preocupação também com o reajuste, porque a educação é feita pelo professor e pelo todo o seu entorno, sobretudo o administrativo. Então, além disso, nós queremos criar uma coisa que é muito comum no estado de São Paulo, chamada cozinha piloto. Para pequenas e médias cidades, você padronizar a merenda escolar através de uma cozinha piloto, em contrapartida com o município, porque a cozinha piloto vai abastecer as escolas estaduais e as escolas municipais. Além disso, o que nós queremos é investir também na infraestrutura da escola. Hoje nós moramos num país tropical e, infelizmente, raríssimas são as escolas que têm aparelhos de ar-condicionado. Então, nós temos que dotar um aparelho de ar-condicionado, trabalhar, acabar com a louça de giz, né?
colocar a tecnologia na escola, fazer com que o aluno tenha acesso a essa tecnologia. Nós temos que investir na merenda escolar. Hoje pouca gente sabe disso, mas gasta-se 47 centavos por aluno dia em merenda escolar. É um absurdo. Você não compra meia maçã. Então, no instante que você padroniza a merenda escolar, você melhora a qualidade e acaba com o desperdício. Então, há uma série de programas para que nós possamos implantar na educação. E essa é a nossa preocupação. Por quê? Porque no instante que você investe na educação, você está eliminando, está diminuindo as desigualdades sociais. Infraestrutura. De acordo com dados de 2017 do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul, a rede rodoviária do estado é composta por 141 rodovias estaduais, com extensão de 14.586,60 quilômetros, sendo 1.915 de rodovias planejadas, 8.548 de rodovias não pavimentadas e 4.122 de rodovias pavimentadas. Outro ponto também são a questão dos elefantes brancos, né? Caso eleito, qual o projeto para fazer a pavimentação das rodovias que ainda não tem pavimentação e fazer a correta manutenção também das rodovias pavimentadas? E o que será feito desses elefantes brancos que ficaram parados? Bom, um dos grandes elefantes brancos conhecidos é o Aquário do Pantanal, né? Logicamente, uma obra de 80 milhões, onde se gastou quase 300 milhões, você termina ela com 30 milhões. Então, falta vontade política e a ideia é terminar o Aquário do Pantanal, logicamente que a partir do segundo semestre do ano que vem, porque o primeiro semestre é um primeiro semestre de ajuste, né? Então, não só é o caso do Aquário do Pantanal, mas é de outras obras que ainda não foram terminadas, como esses hospitais regionais que estão sendo construídos, também fazer a sua conclusão. Com relação à infraestrutura do Estado, nós temos algumas coisas meio absurdas aqui no estado. Nós temos no sentido leste-oeste, nós temos 3 grandes rodovias, a BR-262, a 040, que é uma estadual, e a 267. E, no entanto, nós não temos nenhuma transversal, né? Ou seja, você poderia diminuir o ponto de um lugar a outro através de transversais, 2, 3 transversais ao longo dessas 3 paralelas. Isso nós pretendemos fazer. Agora, é importante dizer o seguinte, nós temos 800 milhões de reais do Fundersul. O Fundersul foi criado para escoar a produção. E, no entanto, houve uma alteração legislativa no Fundersul, onde hoje ele é utilizado para a pavimentação de ruas de municípios. Nós não podemos permitir isso, né? E o Fundersul tem algumas distorções que são absurdas também. Uma delas, a maior, ele é controlado de forma paritária pelo agronegócio. Então, você tem representante do Fundersul da FamaSul, você tem representante do Fundersul do Sindicato das Indústrias Frigoríficas, você tem a SomaSul, que é a Associação dos Municípios, você não tem agricultura familiar no Fundersul. E o Fundersul tem que ser destinado a escoamento da nossa produção, seja ela do agronegócio, seja ela da agricultura familiar. Então, nós temos que fazer com que esse dinheiro não caia na manutenção de ruas nos municípios, porque os municípios têm as verbas específicas para isso. Então, nós temos que reestudar a reestruturação desses 800 milhões de reais para que esse valor seja gasto nas nossas rodovias municipais. 4 aliás, minutos, estaduais. 4 minutos, vou fazer a última pergunta com relação aos indígenas. Uma grande preocupação é a questão da violência, né, indígena no nosso estado, sendo que lá em Dourados a gente tem cerca de 15 mil índios. Segundo o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, com dados do ano passado, mostra que a mortalidade infantil também entre indígenas cresceu. E tem a questão também da disputa por terras, mas também o alcoolismo, as drogas. Quero saber a sua posição diante disso, amenizar essa situação também das lutas armadas no nosso estado entre índios e fazendeiros. E acredito que o senhor, em seguida, pode fazer as considerações finais também. Tá bom. Nós temos uma grande preocupação. Tanto é que nós temos um candidato a senador indígena, que é o Anísio Guató, né, o senador pelo PSOL. E nós temos uma grande preocupação indígena, até porque a Constituição do Estado tem um capítulo específico sobre isso, sobre os indígenas, né? Nós temos que demarcar as terras, sim, né? Nós não podemos permitir que o agronegócio passe em cima dos índios. Nós precisamos que os recursos específicos para isso sejam investidos na demarcação de terra, mas sem invasão. Nós somos contra a invasão, através de diálogo, através de colocar todos na mesa e indenizar efetivamente as terras que foram demarcadas para que os índios possam ter estrutura. E não é só terra. O índio precisa de toda a assistência do Estado para evitar esse grande número de suicídio, para que ele possa ter acesso à educação, para que ele possa ter acesso à saúde. E não é só política para indígena. Nós temos que ter uma política específica para mulheres,
específica para quilombolas, específica para o grupo LGBT. Nós temos essa preocupação em nosso programa de governo, né? Nós temos que dar atenção a essas minorias. Através do quê? Isso que está na Constituição do Estado, que é eliminar as desigualdades sociais, diminuir as desigualdades sociais. Dessa forma, investindo em quem precisa, enxugando o Estado em algumas áreas e ampliando o braço do Estado onde ele precisa dar mais atenção. Com relação às considerações finais, meus 2 minutos finais, eu quero dizer o seguinte. Fique à vontade. Eu sou de uma família cristã e Santo Agostinho dizia o seguinte, que a esperança ela tem 2 filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação para não suportar ou não concordar com as coisas como elas estão, e a coragem para mudá-las. Então, hoje eu sou candidato justamente porque eu também sou indignado como é o eleitor. Eu estou dando minha cara a tapa, vamos dizer assim, justamente por ver tantos absurdos aqui no Estado, sem falar mal de A ou B, não tem essa intenção. Mas justamente para que nós possamos dizer ao eleitor, o Estado tem recursos. São 16 bilhões de reais que serão administrados no ano que vem. Basta fazer uma revisão orçamentária para redistribuir esse dinheiro onde ele tem que chegar. Qual é a ponta que ele tem que chegar? É na escola, é na saúde, é na habitação, é na segurança pública. Nós temos que acabar com a quantidade de cargos comissionados que o Estado tem, com esse loteamento de cargo, com favores, com clientelismo. Nós temos que fazer uma administração séria. Nós temos capacidade para isso. Nós estudamos muito direito público, nós estamos vendo 2 lados, o lado do contribuinte e o lado do Estado. Eu tenho uma formação em direito empresarial, então é possível, através de justiça fiscal, que esses recursos possam chegar até o contribuinte. Então eu quero agradecer à TV Imaculada por essa oportunidade, dizer ao eleitor que nós somos candidatos para ser mais uma opção a ele. Você tem outros 5 nomes, todos esses 5 nomes você já conhece, já estão na política há 20 anos. O único candidato novo, diferente que está aí, sou eu, João Alfredo do PSOL. Eu, Dina Freitas, PSOL 50, vote para mudar, que nós vamos reconstruir o Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Antonielli, e obrigado a todos os telespectadores. Eu que agradeço a sua presença. Nós então entrevistamos hoje o candidato pelo PSOL, João Alfredo Daniese. E você não saia daí que a gente já volta com as notícias de hoje.